aqui com as nossas emissões aqui a partir da FIL em Lisboa, no Lisboa Games Week. Vamos estar cá ao longo de todo o fim de semana com muitos convidados aqui da nossa rubrica Spoilers, aqui num sítio muito especial, neste encontro de gamers, de jogadores, da malta que gosta muito desta cultura pop. E hoje, agora vamos ter um convidado mesmo muito especial, porque não é só jogar, é também perceber exatamente como é que vai essa postura. Por isso tenho aqui comigo o Rui Eusébio. Olá, Rui. Olá, Bernardo. Tudo bem contigo? Muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, é um belo desafio, é muito interessante porque é mesmo importante falarmos sobre isto e dissipar um pouco o que é que há dos jogos que viciam e que criam más posturas. E isto é importante. Acho que é super importante. Normalmente quando nós estamos assim, alguma coisa vai muito mal aqui para trás, mas hoje não. Graças a Deus. Boa. Exatamente. Vamos começar só por uma coisa que acho que é importante para as pessoas lá em casa perceberem, porque existe ainda aqui algumas dúvidas, que é qual é a diferença entre um osteopata e um fisioterapeuta? Ok, é assim, a osteopatia baseia-se, digamos assim, num conceito em que vê o corpo como um todo, avalia o corpo como um todo. E depois tem algumas técnicas que são específicas, neste caso manipulativas, teoricamente e tecnicamente osteopáticas. A fisioterapia baseia-se muito na reabilitação. Não é que a osteopatia também não a faça, porque também a faz, mas é um conceito diferente. A fisioterapia baseia-se muito, eu costumo dizer assim, na terapia, na reabilitação através do exercício. Ou seja, começar a pegar em algo que não está funcional e pôr a funcionar. A osteopatia é um bocadinho diferente, vai buscar a mecânica, a parte mais mecânica, a parte mais estrutural e corrigir alguns pormenores, algumas alterações posturais que muitas das vezes a fisioterapia por si só não consegue corrigir. Então aqui muito facilmente conseguimos diferenciar aqui duas coisas. Depois ainda há outra coisa, normalmente a fisioterapia olha muito só para aquela lesão, para aquele ponto, a osteopatia olha para o corpo como um todo, olha para uma disfunção. E aqui o truque é avaliar o corpo como um todo para depois poder dar o melhor resultado possível. Porque é que muitas das vezes, cada vez mais as pessoas recorrem a isto? Porque consegue-se ganhar tempo a olhar para o corpo como um todo e a ir buscar, resolver pequenas disfunções que podem estar ou não aliadas às lesões. Por exemplo, de uma forma muito simples, um problema no joelho, convém sempre olhar para a tibio-társica, convém sempre olhar para a anca, até muito provavelmente coluna e sacroiliaca, e muitas das vezes há problemas ou disfunções que estão à periferia e que são resolvidos, que estão de uma forma distal, longe, chamemos-lhe assim, e que são resolvidos de uma forma mais proximal. Portanto, passa muito por isto, em que a fisioterapia não olha tanto para isto e a osteopatia consegue ter esta abordagem, não lhe vou chamar mais holística, não quero chamar assim, mas mais estrutural, mais mecânica. Muito bem. E Rui, nós estamos aqui num evento de videojogos e obviamente não podemos falar apenas de jogadores, falamos também das pessoas que passam muito tempo em frente ao computador, que trabalham em escritórios. Como é que vai a postura dos portugueses e das pessoas do mundo, principalmente da nova geração? A nova geração. É engraçado, eu cada vez trato pessoas mais novas e uma coisa muito interessante é que cada vez estou a atender miúdos com 10, 11, 12 anos já para corrigir vícios posturais, em pleno crescimento. Claro que sim, esta é uma altura e passa muito também pela educação dos pais, estarem atentos, não estarem atentos, e isto é muito importante. Claro que quanto mais cedo este trabalho for feito, mais fácil, mais resultados, e passa muito logo pela correção ao longo do período de crescimento, e isto é fundamental. É assim, cada vez mais a nossa postura é má. É má porquê? Porque o nosso dia-a-dia cada vez é mais sedentário, passamos mais horas sentados, mais horas, mesmo pela logística. Eu costumo dizer assim, graças a Deus temos toda esta evolução informática, videojogos, por aí fora, internet, por aí fora. Só que isso obriga a que o nosso corpo esteja muito mais inativo. E o corpo vai se moldando àquilo que nos é mais confortável. Claro. E é isto que nós temos que ir aperfeiçoando. Porque o que é que está a acontecer a nível mundial? A lombalgia, uma simples dor de costa, é a terceira causa de emergência hospitalar. E em Portugal também já atinge números muito grandes. Como é que isto é possível? Tem a ver com, cada vez mais temos uma má postura.
não passa muito propriamente pelos pesos, passa sim por estarmos 10, 12 horas, às vezes mais, sentados. Imagina, por exemplo, 24 horas do dia, eu comento isto muito, 24 horas do dia que a gente tira 8 horas para dormir. O que acontece é, depois de trabalhar, já se trabalha 8, 10 horas, sentado. Almoçar, jantar, sentado. Um bocadinho para a pessoa estar a descansar, sentado. Então passamos, se calhar, 2/3 do dia numa posição sentada. Precisamente. Mesmo que a pessoa tenha uma correta posição sentada, todo o nosso peso está em cima da coluna. Então é um bocadinho água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai massacrar, vai moer, vai moer, vai moer, até que vai acabar por dar ou disfunção ou lesão. Cada vez mais há malta mais nova, por exemplo, hernias discais. Não traumáticas, mas por, vou-lhe chamar, overuse. Por este desgaste. É isso mesmo que eu te ia perguntar. A curto e a longo prazo, quais são os problemas que as pessoas podem ter a nível de postura? Degenerativos, há alterações degenerativas ao nível de coluna, artroses, vou-lhe chamar de bicos de papagaio, alterações degenerativas, porque os discos vão perdendo a sua capacidade, não é contrátil, a sua vertente hídrica, então vão degenerando, até que as articulações são de carga, vão estando cada vez mais sujeitas à carga, com incorretas posturas. O que vai acontecer é, entre aspas, o esqueleto não vai estar numa posição neutra, então vai estar sempre sujeito a esforço. A esforço sem nós estarmos em esforço. Claro. Sem nós estarmos em esforço. É ou seja, inconsciente. inconscientemente. Então o que é que isto vai fazer? Um desgaste. E este desgaste faz com que as articulações vão se desgastando. Diz, força. Bem, nós obviamente neste momento é impossível nós fugirmos à tecnologia. E hoje em dia, pronto, de facto, os videojogos são uma grande componente dessa tecnologia. Estamos a caminhar cada vez mais para os serviços de streaming, em que nos colocam ainda mais sentados no sofá, ou seja, como é que nós conseguimos, de facto, ajudar o corpo a melhorar a nossa postura e a nossa saúde? Claro que sim. Eu tenho umas teorias, entre aspas, um bocadinho minhas, da forma como nos podemos poupar. O que é que acontece? Nós temos que olhar para o corpo como algo harmónico, algo equilibrado. E ele só funciona bem se tiver esta harmonia, vou-lhe chamar em perfeição. O que é que vai acontecer? Se nós tivermos, e aqui não passa por a pessoa estar muito bem sentada ou muito mal sentada, passa é por o corpo estar mais ou menos simétrico, com um baixo consumo energético. O que é que quer dizer com isto? E na minha forma de ver isto, aqui é que está o grande truque disto. Porque se eu tiver a fazer um esforço, por exemplo, para me pôr direito, vai acontecer os meus músculos, o meu esqueleto, o meu sistema musculoesquelético e osteoarticular vai estar em esforço. E tenho que fazer com que isto não esteja em esforço. Então, o grande truque passa por eu ter todas as articulações, ou o mais possível, dentro de uma posição neutra, dentro de uma posição normal. E aqui, se isto acontecer, a pessoa até pode estar sentada, pode estar de pé, de qualquer forma. O importante é ter o corpo de uma forma neutra, em baixo consumo energético, em pouco esforço. Porque é que as pessoas às vezes dizem assim, eu chego ao final do dia e os ombros pesam-me o mundo, porque a pessoa está ali, ou correta ou incorretamente, a fazer um esforço tremendo, então vai, chega ao final do dia, está aflita. Quem diz isso diz da lombar, porque resvala mais um bocadinho. E há pequenos truques, pequenas coisas que nós conseguimos ir fazendo, adotando aos poucos e poucos, para quebrar um pouco o que é o nosso involuntário, o que é o nosso inconsciente, e voltar a reeducar o nosso corpo, para prevenir esta degeneração, estas queixas. É que de facto, eu lembro-me quando estou ao computador, agora vou-me endireitar um bocadinho e vou colocar-me aqui ao computador mais ou menos. Por um lado, ou começa a doer as costas, ou por outro, daqui a 5 minutos, de uma forma completamente inconsciente, já estou outra vez da mesma forma. Eu costumo dizer assim, não há ambientes de trabalho perfeitos. Então nós temos que nos tentar, lá está, moldar e adaptar ao melhor possível. É difícil, em termos ergonómicos é difícil conseguir ajustar tudo à medida. Agora, eu costumo dizer assim, nós temos que pensar assim, eu não posso trabalhar à distância, as coisas têm que estar próximas de mim. Quanto mais à distância estiverem, mais difícil é da minha postura estar correta, ou num baixo consumo energético. Um exemplo muito simples, por exemplo, se eu estiver a trabalhar à distância de uma mesa, da mesa, obrigatoriamente e involuntariamente o meu rabo vai resvalar. Claro. Então eu vou ficar curvado. Como eu não estou aqui, muito perto da mesa. Precisamente. O corpo então o que é que acontece? Passa muito por, muitas das vezes, chegar mais próximo, o meu centro de gravidade. Eu vou ficar mais próximo, vou ficar, digamos assim, espartilhado, a minha coluna vai ficar mais direita.
Quanto mais tempo eu ficar, lá está, com a coluna numa posição mais curvada, mais queixas vou ter. Quanto mais próximo tiver, neste caso a coluna praticamente auto sem direita, digamos assim, ou linha, e ganho inclusivamente espaço, por exemplo, para pousar os braços. E aqui pousar os braços já me alivia o treino superior. Eu estar a trabalhar à distância vai-me obrigar, então, quem passa muito tempo ao computador, a ir buscar as coisas. Nós vamos buscar. E isto não é fisiológico. Fisiológico é nós estarmos a olhar e termos aqui uma ligeira flexão, ou eu às vezes costumo dizer assim, olhar na linha do horizonte, ou 2, 3 metros para a frente e ligeiramente para baixo, está certo. O que não está certo é irmos buscar as coisas. Então passa muitas das vezes por aproximarmos as coisas para nós. Tablet, telemóvel, estamos aqui, chegamos aqui, ficamos aqui 4 ou 5 minutos e a nossa cabeça não está aqui, vai cair, vai buscar as coisas. Não, nós temos que as trazer. E aqui passa muito por, estou em alto consumo energético, e estou a pôr aqui a coluna em posições não neutras. Rui, numa secretária é um pouco mais fácil, porque nós de facto podemos colocar o nosso braço e pode facilitar um pouco, mas temos muitos jogadores aqui que estão sentados no sofá. Exatamente. Como é que podemos ajudar? Eu tenho aqui coisas interessantes. Eu costumo dizer assim, imaginemos que estamos um grupo de amigos a jogar. Se forem jogos interativos, não quer dizer que interativos não só de movimento. Um exemplo, o homem gosta muito de jogar, por exemplo, FIFA, PES, por aí assim. Temos um grupo de amigos, muito dificilmente este grupo de amigos está mais de 40 minutos sentado na mesma posição. Também é verdade. E há aqui uma coisa interessante, em termos de estudos, não é bom, não é positivo estar mais de 40 minutos parado e imobilizado, mesmo com uma boa postura. Então convém a pessoa ir se mexendo. Portanto, eu digo assim, mexer o máximo possível, ter o máximo de atividade possível, jogos de preferência o mais interativos possível, depois é muito simples. Sofá é tentar não deixar afundar. Às vezes é preferível perder as costas e sentar um bocadinho mais à beirinha, porque se a pessoa for resvalar, neste caso o jogador não se vai sentir confortável. Exatamente. Vamos enrolando. Agora o que é que vai acontecer? Se eu ficar lá atrás, vou-me enrolando, e vou passar aqui horas, e estou aqui. Sim, principalmente agora que os jogos são tão imersivos, nós ficamos ali quase a ver um filme. Exatamente. Então o que é que acontece? Eu às vezes até digo assim, é ir para o desconfortável. Claro. Ir para o desconforto, porque se for para o desconforto vou ter que me auto-ajustar. Se eu ficar ali, no nosso conforto, digamos assim, então vai passar o tempo. Se calhar colocar alguma almofada. Por exemplo, eu aqui digo sempre, o primeiro, na minha opinião, o mais importante é não ficar afundado. Porque ao ficar afundado, involuntariamente, a coluna vai deixar de estar numa posição, vou-lhe chamar neutra, para ficar numa posição invertida. Então logo aquelas estruturas vão estar todas em esforço, vão estar ali constantemente, entre aspas, a ser inflamadas, doridas, moídas, vão ficar traumatizadas, chamemos-lhe assim. Portanto, e aí, depois o peso do corpo não é bom, porque se sentarmos a fazer esforço, estamos a meter o nosso peso todo em cima da lombar ou em cima do saco, e não é bom, o nosso peso tem que ir para as pernas, que é onde estão os grandes grupos musculares. Passa muito por não ficar afundado. Às vezes como é que a gente pode fazer isso? Colocar uma toalha ou uma almofada debaixo do rabo, se for necessário nas costas, ficar numa posição mais alta. Isto aqui corrigimos logo muito. Ficar um bocadinho no instável é interessante, pode ser muito interessante, porque vai fazer com que a pessoa tenha que andar constantemente a ajustar-se, então está constantemente em movimento. É uma como dica aquelas bolas simples. Exato. Que nós usamos no ginásio. Já lá vou chegar aí, essa é outra. Outra coisa interessante, por exemplo, é que quando estamos com os telecomandos não podemos olhar só para a parte inferior, temos que olhar cá para cima e para o segmento de cabeça. O segmento de cabeça é pensar assim, não vou buscar as coisas. Okay. Não preciso chegar lá em cima da televisão ou do monitor. Exatamente. Não preciso disso, mas eu não vou buscar as coisas. Vou tentar ficar aqui com os ombros rodados atrás, braços, cotovelos junto ao tronco. Quanto mais eu abrir, mais esforço vai estar aqui. Se a cabeça for, isto vai ficar aflito. Se eu ficar aqui fechado, as alavancas são muito menores, o esforço é muito menor. Então eu protejo. Depois, eu costumo dizer assim, para quem tem espaço, para quem tem paciência, essas bolas, as bolas de pilates ou bolas de bobá, são interessantíssimas. Porquê? Porque a instabilidade que elas criam obrigam que a nossa bacia, a nossa coluna esteja constantemente a auto-ajustar-se. Então é um duplo desafio. É o desafio de estar a jogar, aliado ao desafio de ter que corrigir, não vou chamar de corrigir a postura, mas estar ali corretamente sentado. E pode ser uma solução. Exato, também. pode ser uma solução. Há também, em termos de videojogos não há tanto, mas algumas profissões, como normalmente a medicina dentária,
Alguns ambientes de trabalho de algumas empresas já recorrem a alguns bancos que parecem uma cela de um cavalo. Então, eles são também um pouco instáveis. Aquilo ao início a pessoa olha para aquilo e diz assim, isto não é muito confortável, mas é confortável. A pessoa senta-se e automaticamente a pessoa ajusta-se. Porque é que muitas das vezes nas crianças se pede assim, olha, vá ao hipismo, vá à equitação, porque aquele posicionamento da cela com o estar ali direito faz com que corrija a postura. Agora, lá está, em termos de ambiente de trabalho ambiente de trabalho é um ambiente de jogo, vou chamar ambiente de jogo. Temos que pensar assim, não preciso me pôr direito, porque vou estar em esforço, mas preciso estar confortável. Mas não posso sentir que a minha coluna está em esforço. E o que vai acontecer é, quando eu vou resvalar, até posso estar ali muito bem. Mas eu, às vezes até digo assim, quando, entre aspas, o rabo dá um jeitinho para um lado, ou o ombro já dá para o outro, o corpo já está a precisar de movimento. Exatamente. Então já está a dar um sinal, uma luzinha a dizer Tens de assim, levantar. mexe, tens que levantar, precisamente, sem tirar nem pôr. Rui, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Pá, aproveita aqui também um bocadinho do Lisboa Vamos Games Week, aproveitar. dá aí uma volta pelos dois pavilhões e acho que foram bastante positivas estas dicas que obrigado. destes para os nossos jogadores lá em casa também. O importante é jogar, atividade física, mexer, ser ativo. Exatamente, Ser ativo. exatamente. Alguém que passe muito tempo a jogar porque tem que ser, ou tem que ser muito tempo ao computador, tem que fazer assim, vou tirar um bocadinho, nem que seja para fazer uma caminhada. É, Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo Há para tempo para tudo. É preciso só uma questão de organização. E depois pensar assim, eu tenho que preservar a minha coluna tem que durar uma vida. Ora, aí está. E aqui, não preciso Não podemos fazer comprar muito. outra. Exatamente, não preciso fazer muito. Preciso é ir ajustando. E, ok, coisas que o corpo vai esquecendo porque ele vai buscando o que é fácil e nós vamos ajustando. Super simples. Perfeito. Rui, Sim. muito obrigado mais Obrigado uma vez eu. e bem-vindo Obrigado. aqui ao Muito Lisboa Games obrigado. Week. Voltamos já de seguida. Obrigado.